Oi, galera. Eu vou tentar falar aqui um negócio para vocês sem. Só vou usar o papel aqui porque eu escrevi duas definições, mas eu tenho muita dificuldade em escrever e ficar lendo, né? Eu boto tópicos, quando eu dava aula, eu boto tópicos no quadro, e pelo quadro eu lia e falava, né? Mas aqui não dá pra fazer, porque eu não gosto de ficar lendo, falando e lendo, né? Então, se não prestar o vídeo, eu nem posto. O que é que eu vim falar? Vamos falar Vou definir duas coisas, certo? Vou para a definição do que é capitalismo. Capitalismo, sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e com fins lucrativos, do latim capitale, que significa principal, chefe, primeiro, certo? Comunismo, movimento político, filosófico, social e econômico, cujo objetivo está em estabelecer uma sociedade estruturada no igualitarismo, na propriedade comum e dos meios de produção comum, né? Do latim comunes, que é para a comunidade, do latim comunes, com dois remos, que significa para a comunidade. Então vamos lá. Isso é a definição do que é capitalismo e socialismo comunismo do ponto de vista político. Então por que o nome é capitalismo? Vem de capital, que vem de atender ao desejo de uma pessoa, do capital, do chefe, do primeiro, como eles dizem, né? Já o comunismo é de algo comum a todo mundo. Então, por mais que a gente diga que, não, o comunismo que você fala que não vem do comum a todo mundo, é muito mais uma questão política, é falar, definir o nome comunismo e o nome capitalismo. Mas a gente tem que entender que quando alguém, alguma coisa, que tem um mínimo de consciência, que é o caso de quem criou o capitalismo, o comunismo, bota um nome numa coisa, ele bota por um determinado motivo. Eu sempre repito, o nome é desodorante, por quê? Desodorante, tira o odor. A gente não percebe às vezes o significado das palavras, né? Então, desembarque, desencontro, é um prefixo que tira, que nega, né? Então, que tira o que tinha antes. Então, partindo disso, a gente vai começar a falar um pouco de comunismo, né? A palavra comunismo virou um grande problema. Há muito tempo tem isso, mas eu vou falar de um documentário que eu vi há um tempo atrás na Sky sobre a questão do golpe militar aqui no Brasil em 64, que foi quando estourou o golpe em vários cantos. Percebam bem, normalmente, quando o capitalismo ele quer ganhar o mundo, como ele sempre tem, mas quando ele quer dar uma nova investida, uma nova onda de ataque, ele faz em vários cantos. Foi agora na eleição, quem quiser assistir o filme chamado Privacidade Hackeada, que explica muito bem como é que foi essa questão dessa eleição agora de Trump, de Boris Johnson, de 2018, e de 2016 eu acho, e como é que foi isso lá em 64. Naquela época já tinha um plano muito grande dos Estados Unidos de tentar invadir alguns países e tomar posse de terra, ter espaço em alguns lugares. Tipo, ele quer levar uma marca dele para aquele país e o presidente do lugar não está afim de abrir o mercado para o mercado interno, para o mercado exterior. Ou então ele quer pegar uma área qualquer que tem uma riqueza mineral, que ele estudou aquele lugar e viu que tem interesse dele, como é o nióbio hoje em dia, como é o lítio hoje em dia para as baterias, ele vai lá, inventa uma história e tenta chegar. Se o presidente do lugar, ou qualquer governante, não aceitar, eles inventam a situação e fazem uma guerra para que chegue naquele caminho. Isso é comum, isso é bem conhecido pela história. Então, no Brasil, o que aconteceu? Tinha um interesse desde JFK, que é John Fitzgerald Kennedy, o que morreu com um tiro na cabeça lá no carro, no passeio, né, num desfile. Não sei se é desfile cívico, não sei, mas ele estava no desfile com a mulher dele e teve aquela questão do tiro lá e ele morreu na hora, claro. E ele já tinha um plano de invadir o Brasil, certo? E já tinha mandado pessoas, feito espias, para chegar no Brasil, não é bem espias, é pessoa do governo deles, para chegar no Brasil e sondar quais eram as possibilidades, quais eram os pontos vulneráveis para ele pudesse atacar, quem seria o melhor aliado para isso tudo. Então, desde 60 já tinha, no documentário diz que já tinha nas rádios dos trabalhos, você está trabalhando, está escutando uma música, a deusa da minha rua, aí parava lá e dizia, cuidado com o comunista, os comunistas querem roubar o Brasil de você. Então, existia essa lavagem cerebral por rádios, por meio de comunicação, como sempre, por rádios que chegava às pessoas fazendo esse bicho do comunismo. Por quê? Porque quem é rico, quem é patrão, ele construiu uma coisa, claro, ele não quer dividir com ninguém, ele não quer de forma igualitária para ninguém. Ele quer ter menos gente trabalhando, pagando mais barato e tendo muito mais produção. É como o exemplo que eu dei nesses dias. Você quer colher 2 toneladas de fruta, de pera, de maçã, e você tem 30 funcionários para fazer isso num dia. De repente, tu consegue baixar para 15 e ter o mesmo 2 toneladas. Tu está pagando metade do serviço, mas está tendo o mesmo produto. Isso é interessante para o capitalismo, claro.
né? E aquela questão de que não tem problema nenhum ele querer crescer, mas ele crescer explorando pessoas através de propaganda, através do trabalho escravo, mal remunerado, e ele tendo grandes lucros, podendo muito bem dividir isso. Então não é interessante para o capitalismo isso, tá bom? Então é essa a questão que o comunismo combate. Então, essa questão, como o capitalismo queria fazer isso, então teve esse levante de que vamos atacar o comunismo, como o país é comunista, vamos atacar isso deles. Aí aconteceu o quê? Chegando aqui, teve alguma coisa com o João Goulart e as pessoas estavam com a bandeira vermelha. Já tinha gente que sinalizava isso. Aí foi o que ele usou de estopim para começar esse ataque, né, ao Brasil, e foi considerado o golpe. Então, até 31 de março, eles se prepararam, atacaram dia 1º de abril, certo? Enfim, a partir daí criou-se um bicho, um inimigo chamado comunismo. E pessoal, inclusive eu estava conversando com a pessoa botou lá dizendo que a lei canônica de 1983 dizia que, de João Paulo II, dizia que todo aquele que, digamos, for a favor do comunismo é para ser excomungado pela Igreja Católica. A menina postou isso, eu até mostrei uma pessoa que é bem entendida em religião para me responder sobre isso. Eu não sei se é verdade, foi ela que mandou para mim com o código e tudo, o decreto da lei. É um absurdo. É um absurdo. Então, assim, o comunismo não é nada demais, além de algo comum a todo mundo. E como meu filho diz, o comunismo nunca aconteceu de verdade, ele não conseguiu ser de verdade, porque os próprios comunistas que estão ali dentro, boa parte, você tem um grupo lá de 10 pessoas que querem instalar o comunismo, mas aí eles vão juntando pessoas fazendo reunião e tem 2.000. Essas 2.000, uma boa parte acaba querendo ter o lucro. Quando ela tem a oportunidade de crescer, ela vai crescer e vai virar capitalista. Então, acaba sendo uma coisa muito ideológica. Aí daí surgiu as outras vertentes. E onde se viveu o comunismo prático, que eu lembre, foi em Atos dos Apóstolos. Onde era uma só palavra, um só ver, era um só tudo. Quem tinha 2, 3 casas doava para quem não tinha nenhuma. Se você tinha vários camelos, vários cavalos, não sei, você doava. Para que uma pessoa com um casal de filhos tem uma casa com 7 quartos, enquanto tem várias famílias que podem morar naquela casa? Ah, mas veja só, a pessoa fez filho porque quis, tá, minha gente, mas na prática não é isso. Primeiro vamos dar condição mínima para se viver, e daí você vai educando, você vai instruindo, você vai levando para médico, para orientar. Hoje em dia você pode evitar com preservativos. Eu conheço gente na idade de 30 e poucos anos que tem 7 filhos. É sério, é um absurdo isso. Mas e aí? Vai deixar ficar na mendicância? Vai deixar passar fome? Ou seja, se a gente defende tanto um cristiano, se a gente se diz tão cristianismo, ele vai deixar a pessoa passando miséria, porque quando chega para apertar o bolso, eu deixo de ser cristão, é o cristianismo que me convém. Então, enfim, minha gente, sobre essa questão que eu estou falando, da questão do socialismo e do capitalismo. Inclusive, a bandeira vermelha, segundo Eduardo Marinho, no vídeo dele, a bandeira vermelha não foi por acaso, e não foi desde o começo. A bandeira tem outras cores, mas como eles iam lutar e acabava tendo muita briga, porque os senhores de engenho, o dono das grandes capitais, atacavam, mandavam alguém atacar, tinha muito sangue, as bandeiras saíam melhor de vermelha. Então eles escolheram colocar vermelha já por isso, porque sempre acaba dando em sangue. Então assim, pessoal, essa é a luta. Sempre quando se quer dividir algo para todo mundo, tem luta. Ou até mesmo, digamos que ninguém quer levar nada de ninguém quer tomar para dividir. Vamos dar uma oportunidade nova para as pessoas. Vamos deixar com que eles tenham acesso à escola, acesso a transporte, acesso à saúde, acesso à alimentação mínima. Porque no Brasil se morre de fome. Muita gente está passando necessidade. Muita gente está passando necessidade. Inclusive na pandemia, eu ia botar até no vídeo, que eu estava na rua, o rapaz estava pedindo dinheiro para comprar um remédio para o filho dele. Eu estava sem dinheiro, que já estava rodando Uber de cartão. Aí eu tinha um biscoito lá que eu tinha aberto, lá estavam uns 6 biscoitos. Eu falei, você quer biscoito? Ele, quero sim, quero. Aí quando ele foi pegar, eu fiz, eita, quer álcool para limpar a mão? Ele, quero. Aí limpou a mão para mim. E já em setembro do ano passado ele fez, cara, eu nunca botei isso na minha mão. Eu nunca limpei minha mão com álcool em gel. Já era setembro de 2021 e a pandemia tinha estourado em fevereiro, março de 2020. O cara, um ano e pouco, não teve a condição de limpar a mão com álcool em gel. Ah, pelo amor de Deus, mas ele ter colocado isso na rua, na farmácia, mas gente, pelo amor de Deus, o cara não tem dinheiro para comer, vai entrar na farmácia fazendo o quê? Para se pesar, para saber que está mais magro de fome. Então, enfim, pessoal, trazendo de fato o que é que eu acho que a gente deve tratar com relação ao comunismo e para deixar dessa ideia, porque a gente fica numa seara muito superficial somente de temas. Somente é uma coisa bem de advogado, sabe? Você chega, pega o tema, joga aquela legalidade e pronto, está resolvido. Não. Não, não é isso não. Ou seja,
O comunismo, a palavra comunista, vem sim da ideia de algo comum para todo mundo. E os cristãos que estão contra o comunismo e dizem que o comunista tem que ser excomungado, o padre que fez isso, o papa que assinou isso, ele está totalmente de encontro com a igreja, porque, diga-se de passagem, vou tentar fazer outro vídeo falando sobre religião, sobre a questão de Constantino, mexeram muito na Bíblia original, na Bíblia Santa, na Bíblia Sagrada, né? Por interesses econômicos, sociais, certo? Políticos. Então a gente hoje vive o resto, a rebaba, a raspa do que é essa verdade religiosa. Por isso que tem tanta pataquara de coisa absurda, tem tanta violência, tanta omissão com relação a muita coisa, tá bem? Espero que tenha sido bom e eu vou ver como é que fiz. Se não postou o vídeo, eu não posto.